Produção, portazinho automático, o portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira e Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha aí com os amigos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Desde já, o nosso aqui, muito obrigado. Com certeza. E você que acessou o canal agora, pela primeira vez do Portão de Embarque, assista esse episódio até o final. O conteúdo aqui é muita informação relevante, é descontração e informação. Tá ok? Aproveitando o ensejo, também inscreve-se no canal. Deixa aquele like lá para fortalecer o canal e dar aquela moral pra gente. Certo, Alexandre? Certo, meu irmão. Vamos lá? Tudo certo hoje? Certinho, certinho. Mais um episódio. Sensacional, hein? E hoje, mais uma vez aqui, contando com a parceria da Viagens Promo e da Viagens Corp. Mandar aqui um abraço pro Renato Quido, Renato Alves. Muito obrigado aí pela força que vocês estão dando pra gente. Pessoal, você que ainda não conhece essas empresas, acessa lá no www.viagenspromo.com e se inscreve. Tem um box lá para você conhecer, que é o VP, o portal VP, bem bacana. Eu já tive a oportunidade de entrar, dei uma conhecida, é bem legal. Vale a pena você se inteirar e conhecer o produto dessa empresa aqui, tá bom? É uma empresa que é muito focada em qualidade, né, cara? Qualidade, cara. Qualidade. E também é uma das poucas que tem enfrentamento no mercado, né? É isso que eu ia falar. Que traz aí uma condição bem interessante. Isso. Você que busca, para você que busca, agente de viagem, está buscando, você passageiro, está buscando aí preço com qualidade, Viagens Promo. Não tem o que errar. Sensacional. Beleza, irmão? Beleza. Quem tá aqui hoje? Cara, quem está aqui? Hoje o convidado aí, além de ser um amigo pessoal meu, é um executivo aí que já esteve aí nos principais, mais poderosos aí do trade aí, eleito pelo Panrotas aí, tem uma história brilhante de carreira. Esse cara é sensacional. O homem saiu de contínuo, de uma empresa chamada Lojas Marisas, né? A CEO da Trend Operadora, hein? Parabéns. Daniel Santos, seja muito bem-vindo. Opa! Quase CEO, né? Quase CEO. Vice-presidente. Vice-presidente, verdade, verdade. Prazer ter você aqui, meu irmão. Prazer é meu. Que isso. Eu que parabenizo aí. Eu acho que vocês inovaram aí nesse conceito de podcast, neste formato, né? No turismo a gente não vê muito isso. Somos pioneiros. Então. Até que prova o contrário, né, Alexandre? Até que prova o contrário. Trazendo só as feras aqui, me sinto lisonjeado. Não, bem-vindo, cara. Eu acho que você traz aqui uma experiência pessoal e profissional muito rica. Com certeza. Para os nossos ouvintes aí, os seguidores do canal aí do Portão de Embarque. Eu acho que é importante, né? Um bate-papo desse, além foco aqui, no meu caso específico, eu não falo muito de empresas e tal. Por quê? Tem algum remorso? Não, zero remorso. Eu vou te provocar aqui. Tu vai sair daqui não começa, Ezequiel, não começa. Não. Pode provocar à vontade, mas é mais para as pessoas perceberem, né? Eu tenho orgulho da história, eu tenho orgulho da minha história, porque construí tudo sozinho, com muito trabalho e tal, e não tem nem como mentir, porque você conhece desde o começo, praticamente desde o começo, e isso acho que para quem está assistindo, né, seja na posição de quem está iniciando, um emissor, um recepcionista de hotel, ou qualquer pessoa que está assistindo, assim, tudo é possível desde que você tenha dedicação e foco naquilo que você faz. Se preparar, né? Buscar informação. Se preparar, buscar informação. E aí eu lembro que, já dando um gancho, eu lembro que numa época você fala assim, o que é se preparar, né? Quando a Trend começou a crescer, se internacionalizar, aumentar os segmentos dela e focar no internacional, de repente eu vi que meu inglês estava meio fraco, saí em fevereiro, fiquei um mês no Canadá, temperatura menos 13, delícia, hein? Sofri pra caramba, nessa época eu já estava tranquilo, estabilizado financeiramente, mas mesmo assim quis ficar, como o tempo era curto, eu quis ficar em casa de família para exercitar melhor o inglês, porque eu não poderia ter vergonha e ter problemas na hora das reuniões. Isso aí. Né? Então, bacana, cara. Exemplo de foco aí isso. Isso é verdade, cara. Faz todo sentido. E eu vou te cutucar bastante aqui, viu? Com todo respeito. Então conta um pouquinho pra gente aí dessa sua carreira aí. Cara, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, menos de 10 anos de idade, mas meu primeiro registro foi com 14 anos. Bom, meu. Com 16 anos eu já estava como contínuo nas lojas Marisa.
Eu muito curioso para entender lá o que estava acontecendo, estava numa área onde era atendido pelos diretores, tinha secretárias naquela época, não tinha a figura do gestor de viagem, naquela época não era tão comum as empresas terem essa posição de gestor de viagens, hoje tem até associações aí de gestores. Eu era muito curioso e tentando entender o trabalho das secretárias que faziam reserva de hotel e tal, só que eu tinha vontade de fazer diferente, né? Naquela época eu comecei a entender, aí de repente precisava fazer as reservas dos hotéis, eu ia lá, fazia as reservas, ligava nos hotéis, passava fax, né? Aquela coisa, legal. E-mail, aquela coisa toda. Cabelo branco aqui, ó. Entrega um pouco. Só o rostinho que tá mais ou menos aí, viu? Muita sal, né? Muita sal. Aí o que acontece? Fui aprendendo até quando eu comecei a estruturar a área de viagens. Naquela época não existia nada online, então a gente olhava os guias para ver os voos. Eu tinha uma agência de viagens que eu trabalhava, mas eu fazia muito o papel da agência de viagens. Naquela época, inclusive, era a época dos trechos convite da TAM, cada 10 ganhava um, as companhias aéreas. Eu fiz acordo com todas as companhias aéreas direto. Olha isso. Fiz a negociação direto para a empresa de descontos, né? E você acha isso bonito? Você cortando agência de viagens. Não, calma. A agência de viagens já ganhava 10%. Não era DU. Olha onde começou. Olha onde começou, cara. A agência tinha seus 10%. Eu precisava mostrar resultado. Mostrar para a empresa resultado. Lógico. Eu chegava a controlar... Isso nem pode fazer, né? Mas eu chegava a controlar as milhagens dos funcionários e as milhagens de trechos que eram da empresa, eu emitia bilhetes para a empresa. É isso aí. Então, assim, entre aspas, naquela época, em você já 1997, eu já tinha um controle. Um negócio de milhas aí. Um negócio de tem milhas as aí. Empresas hoje de milhas. Você já fazia. E aí... Bom, virei gestor de viagens e indo nos eventos como curioso, entendendo como é que era. De repente, chego num evento pequenininho, a trend muito pequenininha, acho que isso era em 99 para 2000, a trend muito pequena. Por aí. O Ezequiel magrinho, cabelo. Cabelo pretinho, né? Cabelo pretinho. Eu nem cabelo uso mais. Cabelo usa mais, velho. A gente se conheceu, foi muito interessante. E eu fiquei um tempo muito curioso para entender aquele modelo de negócio que era a trend, que eu achava um modelo de negócio já naquela época inovador, apesar de muito pequeno. Era meia dúzia de folha de sulfite com os hotéis ali vendendo. E aí fui conhecer um português, que é um Deus cara... o tenha. Que Deus o tenha, mas que é um cara sensacional, muito trabalhador, sabe? Um cara que fez a vida depois de mais velho. Teve história em Portugal, teve história no Brasil, e ele sempre me assediando para ir para trend, falava, cara, tô aqui, gestor de viagens da Marinha, já era gestor de viagens, já não era mais contínuo, e já tinha meu salarinho legal, né, meu cafezinho expresso, aquela coisa, e de repente ele me chama para uma salinha de 15 metros, 20 metros que tinha lá, e aí eu pensando naquilo e tal, e ao contrário, né, as empresas captam os profissionais oferecendo o dobro do salário, ele me ofereceu metade. Falou, não, mas isso é só para começar, você vai ter uma participação das vendas e tal. E eu comecei a analisar naquele momento que eu estava numa área dentro de uma empresa que, apesar de muito grande, não era a atividade principal da empresa. Sim. Então, uma dica valiosa para todo mundo aí. Já começa você tá aí. num negócio que não é a atividade principal, não tem como você crescer muito. Então eu comecei falei, pô, vou para onde? Vou trabalhar onde? Os gerentes da empresa ganhavam. Olha lá vai eu falando de salário. Mas já estavam lá 15 anos, 20 anos. Falei, nunca vou crescer aqui. E aí fui para esse desafio para ganhar metade da metade. Fiz uma proposta para ele, falei, não me registra que eu preciso ganhar o auxílio-desemprego, senão eu não vou sobreviver. E aí foi aquela história, foi uma história longa, não vamos contar aqui, mas a empresa cresceu muito. Participei ativamente de todo o processo do manual, do fax, que a gente tinha equipe passando fax e tal, até a parte de solicitação de reserva online, até a parte de que alguns vendedores na época não acreditavam que ia dar certo. Mas aí a gente começou a evoluir, tivemos o primeiro portal online. Lembro. Comecei a fazer um trabalho muito forte de relacionamento com os fornecedores, viajava de Curitiba a Manaus, hotel por hotel, era um trabalho intenso que eu e o Zé fazia. Aí tinha uma equipe boa de vendas aí, que a gente ficava em cima, mas respondia bem.
Então a empresa, eu diria que o sucesso do que foi a empresa teve muito a ver com esse engajamento, com esse DNA, com essa coisa da gente respirar o negócio, desse sentimento de dono. Isso é muito bacana. Eram vários funcionários e uma equipe que tinha o sentimento de dono, né? Aí de lá, saí de lá... Não, eu quero voltar um pouquinho. Calma aí. Pô, vai começar? Vai passar de uma hora o podcast. Tem a ver com o conceito até do momento que a gente vive hoje. Estava num negócio que era de dono e de, digamos, representantes. Que tem muito a ver com o modelo de hoje também. Sim. Em algum momento, essa estrutura ela foi absorvida para ter uma visão unificada de marca, de identidade, de equipe, de processos, de cultura. Porque antes era separado. Você lembra disso, né? Claro. Cada região tinha uma cultura diferenciada, mas não era uma coisa homogênea. Como você vê esse movimento de uma empresa que nasce, um momento que se entende como propício, ela recolhe essas unidades de negócios, vira uma coisa uniforme e segue em frente? Cara, assim, eu participei ativamente desse processo, mas eu acho que é a ordem natural. Por quê? Porque é inevitável. É inevitável, porque a representação ela surge no momento que a empresa quer crescer gastando menos. Isso. Ou seja, eu preciso de uma estrutura numa cidade. Eu preciso de uma estrutura numa cidade, mas pô, se eu montar no Brasil inteiro, eu vou gastar muito. Então, o que eu faço? Eu trago um parceiro, eu dou um percentual para ele, ele tem a estrutura dele, ele tem a equipe dele e vai tocando. E isso, para qualquer um que tem visão, sabe que tem começo, meio e fim, porque começa a virar um estilo de remuneração que não dá. Chega num ponto que a marca se torna mais forte, entendeu? E aí não tem como absorver aquele estilo de custo. A empresa precisa se reinventar para poder investir em outras coisas. Veio aí a questão de tecnologia, veio várias facilidades. Isso. E aí a empresa teve que se reestruturar, absorver o time, mas eu diria que naquele momento absorveu o time e absorveu com boas remunerações. Então, assim, eu diria que naquela época a empresa tinha as melhores remunerações de mercado. Tinha mesmo. Você estava lá... Só que a maioria não ficou. Vamos falar de gestão. A maioria não ficou. Vamos lá. É um ponto complicado de falar o porquê que a maioria não ficou. Vamos falar macro. Não, falando macro, a maioria não ficou, não teve a ver por questões financeiras. Teve outras variáveis envolvidas. Também. Porque quando a empresa cresce e se profissionaliza, acabou o papai e mamãe, vamos dizer assim, né? Aquele modelo bem familiar, não é isso? Então, o papai e mamãe acaba. O negócio vira muito focado em resultado. Então, eu estou focado em resultado, eu preciso dar resultado. Então, hoje, se você for pegar o grupo que a empresa pertence, tem que ser desse jeito. Claro. Cara, eu diria que qualquer profissional de mercado, se você é dono de empresa e sua empresa não vai bem, o que acontece? Você vai quebrar. Se você é um profissional e você não dá resultado, você tem que se demitir. Eu diria que não é nem a empresa demitir, você tem que se demitir, tem que dar resultado. Então, esse processo todo foi um processo natural e eu acho que existe adequações, pessoas que se adequam, pessoas que não se adequam, que ficam. Com o modelo novo, com certeza. Fez parte da estrutura e assim, isso aconteceu inclusive com outros profissionais e tal. Às vezes, o modelo... O profissional não se adequa porque ele pode... Às vezes, teve vários que saíram de lá dando muito resultado. Sim. Eu, por exemplo, desculpa... Fato. A área que a gente cuidava lá, você lembra? Então, não tinha. Crescimento de 2 dígitos. Assim, enquanto eu estive lá, sempre teve crescimento de 2 dígitos. Não existiu nenhum momento que não teve crescimento de 2 dígitos. E isso eu estou falando desde quando a gente iniciou. Não é quem chegou depois, etc. É que assim, é difícil, isso é uma coisa bem, bem pesada, assim, da base mesmo, assim, que eu percebi a minha vida toda. É difícil você ver oportunidade no novo. É difícil. Concorda? Seja questão financeira ou questão de modelo de trabalho. É difícil as pessoas, profissionais, ver oportunidade no novo. Se adequar ao outro modelo novo. Você tem perdas, sim, tem claro. ganhos. Lógico. É isso.
Não vai agradar todo mundo. Não vai agradar. Não vai agradar. Você sabe disso, Daniel. E a gente, assim, na minha opinião, a gente não é. Você está. Isso fica muito claro. Você não é nada. Você está naquele cargo lá. Isso. Mas agora, outro ponto importante, que eu acho que... Eu fiz até uma postagem esses dias aí sobre isso. O que nós vivemos num mercado que é o quê? Prestação de serviço, né? Prestação de serviço é o seguinte, não é o CNPJ, o que faz acontecer é o CPF, é a pessoa. Isso. É igual gerente de banco. Isso. Você pega o menor banco ou o maior banco. Se o gerente for ruim, esquece. Acabou. Depende daquele cara que está te atendendo. Então, quando a gente está falando de empresas de turismo, é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, seu patrocinador, o Kido eu conheço muito, fez uma história de sucesso. Por que a empresa que ele está hoje está fazendo sucesso? Porque ele tem o DNA. O DNA. Então, assim, é o CPF dele. É o Kido. Hoje chama Viagens Promo. Se amanhã ele vender a Viagens Promo e abrir a Promo Viagens, ele vai fazer a mesma coisa. Então, e isso em todas as empresas. É verdade. Quando as empresas começam a achar que o nome é muito forte, que vou soberba? Perder... Tipo soberba, não? Não sei se a palavra é soberba, mas assim... Fala. Se achar que eu tenho um nome muito forte, então vou cortar todas as pessoas. A gente viveu isso, eu sei como é que é. Eu entendi. Tem muitos casos desse no turismo. Muitos casos. Não vou citar nome aqui, mas tá cheio. O que acontece? Quando você é absoluto, é uma coisa. Mas quando você tem concorrência, então a gente tá falando aí daquela época que não existia OTAs. Não tinha OTAs. Só tinha então é uma coisa. Tava nadando agora, sozinho. Hoje tem OTAs. Hoje o cliente vai lá, aperta um botão, vê o preço dos hotéis, negocia. Tudo. Naquela época, nós éramos menores do que várias outras e tínhamos melhores preços, porque não tinha paridade tarifária. Isso aí. Falando pro público, você não trabalhava com tarifas iguais para todo mundo. Isso. Cara, o que mandava? Mandava relacionamento, que aí é outro ponto-chave. Cara, sucesso tem a ver com relacionamento, certo? E com sorte certeza. não existe. O que existe é oportunidade com competência. Muito bom, A oportunidade veio. Você tá pronto? Você tá pronto. Você tá pronto. Então tá aqui. Aí você tem competência, vem o resultado. Então, assim, você teve sorte. Pô, é fácil falar hoje. Você teve sorte. Não. Eu também não compactuo com essa frase. Você tem aí o trenzinho passando. Você entra nele ou não entra nele. Bicho. E muitas vezes a pessoa não entra porque tem medo. Tá passando aqui na sua porta. Foi o que aconteceu com você. Te chamaram para você ir para essa empresa, né? E para você ganhar menos. Você podia ter falado não. Não, eu vou contar uma história aqui inédita que poucas pessoas sabem. Eu nem terminei de contar a minha história. Claro, imagina, fica à vontade. Vou contar algo inédito. A primeira agência online do mercado. Quem foi? Vocês lembram ou não? Submarino Viagens. É verdade, lá atrás. Na época, os fundadores, que era do grupo B2W e tal, que não era... Os fundadores mesmo, não eram do turismo, né? A gente teve conversa, a gente trabalhou para vender o conteúdo e tal. E eu lembro como se fosse hoje. Não vou falar o nome, mas os fundadores, que não tinha nada a ver com turismo, eles estavam no e-commerce, tá? Chegaram para mim e falaram assim, a Trend vende? Naquela época. Eu disse, tudo vende, eu acho. É questão de equalizar preço. Na época ele olhou e falou assim, não, eu acho que essa empresa tem muita informalidade. Eu não preciso comprar essa empresa, eu preciso comprar você. Claro que naquela época, uma coisa é o B2B, outra coisa é o B2C. Mas naquela época, era um Submarino e Submarino. Ele fez uma proposta para mim muito interessante para a época. Como eu tinha... nossos ganhos, não só o meu, do Ezequiel e a maioria dos principais executivos da empresa, sempre teve pautado no variável. A gente acredita. Vou faturar muito e vou ganhar muito dinheiro. O fixo não pagava nada. Vamos dizer assim, o fixo era para tomar. Era o happy hour do Califórnia. Então, assim. Naquela época já, eu fiz a conta.
Falei assim, ó, se a gente cresce tanto ao mês, tem uma projeção de crescimento ao ano, o que ele tá me oferecendo agora, o ano que vem eu tô ganhando mais. Mas por quê? Porque eu acreditava e falei, isso aqui. A gente tem como chegar no resultado. E era assim que funcionava. Legal. Então a empresa era assim. Só quem viveu de verdade. E eu diria que o Ezequiel tá aqui, mas pouquíssimas pessoas podem falar dessa época. Entendeu? Então, eu diria que de 2000 a 2014, quando eu saí, a empresa, eu só entreguei resultado. O Ezequiel também entregava. Tinha aqui, outro ali e tal, mas era sempre crescimento de 2 dígitos. Ajuste, mudou várias vezes e tal. Aconteceu várias coisas, mas sempre crescimentos exponenciais. Então, eu acho que é isso, cara. Tem muita oportunidade. O que importa é você focar e correr atrás. Nessa época aí, a marca ela se estabeleceu no território nacional. A gente não tinha concorrente, como foi dito aqui, não tinha concorrente. A gente vivia no oceano... Mar azul. O tempo todo. Mesmo que a gente errasse em ações estratégicas, se compensava no giro. Porque não era... Se não tinha concorrente como tem hoje no mercado. Era outro modelo de negócio. Se parece hoje, mas mudou muita coisa de lá para cá. E essa questão aí que eu acho fundamental, porque o crescimento, ele vem orgânico ou vem por aporte financeiro. Depende de onde o dono da empresa quer chegar. Muitos querem se manter naquele quadradinho, não consegue manter, porque uma hora também a coisa acaba engolindo. Isso, né? Lógico. Ou você anda pra frente, ou anda pra frente. Anda pra frente, velho. Tem como. Claro. Tem como. Então eu acho que, isso mesmo. Só pra te resumir essa caixinha, por mais que tenha alguns descontentamentos no mercado, foi o que tinha que ser. Né? As pessoas passam, elas são importantes, mas elas passam. E a marca foi absorvida, como você citou agora há pouco aqui. E continua. Não com o mesmo DNA, mas continua. Então, eu não sei, cara. Estrategicamente falando, o processo de aquisição, e antes a gente foi diligenciado por outras empresas na época, eu participei das diligências e tal. Então, a estratégia de aquisição que houve e o que foi feito no meio do caminho, eu vi uma entrevista aí que emprestamos share. Eu achei um termo muito interessante, porque... O legal de falar emprestar é que tá na gana de buscar de volta. Certo. Então, assim, e é verdade. Emprestou. Você achou prepotente ou não? Vou falar logo. Cara, eu não achei prepotente. Não, eu acho que emprestou share. Sim. Na verdade, assim, perdeu share e agora vai tentar recuperar. O emprestar é o termo que tem que ser usado mesmo, porque já tá mandando um recado que eu vou trazer de volta. E tem força, né? Mas. Já tem uma pergunta aqui depois. Foi entregue de mão beijada. Foi entregue, tá aqui, bilhões de faturamento. Pega quem quer. Aí começou a movimentação. Mas por que foi entregue? Então, em que época? Erro aí a pergunta é, em que época e por que você acha que entregou? Ó, vamos lá. Erro estratégico. Eu acho assim, você tratar negócios diferentes da mesma forma, dá problema. Concordo. Então, assim, se eu tenho um negócio... Ah, não, mas hotel para um e hotel para outro é a mesma coisa. Não, mas o hotel... Negociação para público mais corporativo é de um jeito, para público mais lazer... Isso. Até hoje... Correto. Isso aí, vou falar a verdade, ó. Passou várias pessoas cuidando da área de produtos. É capaz de ter gente até hoje lá que não sabe o porquê que tem hotéis com tarifa... Por que tem hotéis com tarifa comissionado e outros com tarifa net? E o porquê disso? E o porquê foi criado dessa forma? Então, não dá para fazer desse jeito. Então, os bons que trabalham lazer são bons no lazer. Os bons aqui no corporativo são bons no corporativo. Mistura tudo, vira uma confusão generalizada. Então, assim, por mais que tenha que ter uma área de produtos, na minha opinião, a estratégia tem que ser diferente. Então, assim, aquisições, e aí a gente extrapola o mercado de turismo. Tem áreas... que dá uma área financeira, eu acho que é mais tranquilo juntar o time, sim, entendeu? Área contábil, beleza, relacionamento com os investidores e tal, tudo bem. Agora, tem outras áreas que não. Serviços. Então, assim, se você perguntar para os hoteleiros, e aí eu falo porque depois no meu processo virei sócio de uma rede de hotéis e enfim. E aí, o que aconteceu? As marcas sumiram dos relatórios dos hotéis praticamente. Entendi. Então, entendi.
Entendi. Entendeu? Então, assim, o que eu enxergo? Passou a não que ter é o relevância as marcas perante os fornecedores. Passou a não ter relevância. Então, assim, eu tenho... Tá no macro, né? O resultado do macro. Exatamente, Isso. tá no Vende. macro. Mas do quê? Exatamente. Como é que eu apuro isso? E aí acontece isso. Do lado do cliente. Aí o cliente fica desamparado. Por quê? Porque a máquina e a burocracia não conseguem entregar na agilidade que o cliente precisa. Bem Faz colocado. parte. Sim. Todas as organizações que crescem muito faz parte. Só que você tem que trabalhar para evitar esse tipo de coisa. Na verdade, assim, o giro da grande empresa, o 360 demora muito mais do que uma empresa menor. Cara, mas assim, vamos lá. Você, falando de agências corporativas, operadores e até mesmo hotéis, quantos grandes a gente viu quebrar? Então, Aí vários, dezenas, né? Dezenas. Nossa senhora. nas armadilhas de mercado. Então, hoje a gente está falando assim de empresas internacionais comprando empresas brasileiras, um processo de profissionalização maior, só que tem que sempre estar de olho no arroz com feijão. Esse é o problema, na minha opinião. Cara, você pode elaborar no prato, desde que você não esqueça o arroz com feijão. Entendeu? Então, você deixar de fazer o básico para tentar fazer o elaborado, não, primeiro faça bem o básico Bem e feito. mantenha o básico acontecendo. O elaborado vem depois. Hoje eu escutei uma frase, vindo pro meu trabalho de manhã, que eu falei assim, 100% de razão. O sucesso faz com que você baixe a guarda. E é verdade. Zona de conforto, né? Cara, Porra, zona... subimos bem, tá tudo certo, estamos lá em cima. Tá, agora tá tranquilo. Você começa a deixar de Fazer o que tem que ser feito, bem feito. E aí, amigão, quando vem a machadada, é fácil. Não, Mas não é natural isso aí no mercado? Assim, é natural, porque o que eu percebi assim no nosso ramo, vai? Você também é um exemplo disso aí. A maioria de quem atua no ramo hoje, a maioria, são profissionais que se forjaram no mercado. Não foi preparado para ser dono de empresa. A maioria que eu vi. Sim. Veio de baixo. Ainda tem bastante gente forjada. Então, detém um conhecimento de alguns clientes de lazer corporativo. Que aí volta no que o Daniel falou, Então, que sai de é uma o nome empresa- da pessoa, Então, não é isso. não é agência, Perfeito. é o nome. Eu Aí sou ele fulano. sai daquela companhia e monta o negócio dele. Muitos não dão certo, mas muitos dão certo também. Mas a coisa girar e vai seguindo esse fluxo aí. Por exemplo, na sua visão, como você vê o pagamento hoje? Você conhece bem o trade. Você foi negociador em 10 vezes no cartão de crédito, parcelado. Porque a conta que se faz é que não fecha no final. Se a empresa não tiver um laço financeiro muito forte, se você antecipar a grana, você sabe que se você morrer, é o seu lucro. Então, cara, isso aí é uma visão financeira que é complexo pra gente falar aqui. Mas eu acho que dá pra fechar a conta. Depende de markup. Agora, se você casar, Então. se você casar, Depende de markup. colocar o markup baixo para ter competitividade, Verdade. parcelar em 10 vezes, e aí é conta, não. Conta no final é matemática pura, aí acaba se atrapalhando. Só que tem outros fatores, você tem inadimplência no meio do caminho, você tem várias coisas. Então, se juntar tudo isso, o que não fecha a conta não é você parcelar isoladamente, é você você trabalhar com markup errado, você parcelar, você não ter provisionamento de inadimplência, enfim, essas coisas todas. Aí você fica jogando pro futuro, né? Faz o presente para fazer giro. Você vai entrando numa bola de neve. É isso. Eu sempre fui da opinião que assim, não existe 10 vezes sem juros. O que existe é uma conta que você faz Para Não, e de verdade, viabilizar a posso falar? operação. Viabilizar a operação. Eu sentando do outro lado e aí defendendo os hoteleiros, cara, é por isso que eu falo, existem modelos de negócio que falam assim, pô, até onde isso vai? Porque o hotel acaba pagando uma conta muito alta, porque todo esse markup fica depois na mão do hoteleiro que tem que ficar baixando o preço, pagando comissão alta, etc, etc. Tá aí fazendo um gancho que existem, por exemplo, sistemas como o nosso novo desafio, o nosso sistema que é um sistema inteligente, com inteligência artificial, para ajudar os hotéis a vender mais e melhor, com mais qualidade, trazendo um BI, trazendo precificação dinâmica. Hoje a inteligência artificial, ela chega a... Você pega, por exemplo, um hotel de lazer, o sistema
Ele entende a temperatura daquele momento para poder precificar o hotel. Ou seja, a gente está falando do seguinte, se é um hotel no Guarujá, final de semana, que vai fazer 28 graus, ele vende rápido. Se for um final de semana, mas fizer 15 graus, ele não vai vender rápido, mas vai vender Campos do Jordão. Ou seja, essa inteligência artificial via tecnologia é o que faz precificar melhor. Quanto dinheiro fica na mesa? É muito dinheiro. Muito dinheiro fica na mesa. Porque não tem como pessoas fazerem isso. Então, assim, hoje, olha isso aí. Se você for analisar o que nós temos hoje, o aparato tecnológico que o nosso mercado tem hoje é muito grande. Então, os intermediários têm um aparato tecnológico. Então, assim, forte, cresceu muito. Então, vamos lá. Hoje você não joga o jogo se você não tiver integrações com os principais sistemas. É o ponto de partida. Acabou. Não é novidade, é commodity. Nasceu morto. Exatamente. Tem que ter para entrar no jogo. Então, Nasceu assim, morto. Quem não sabe o que é uma integração XML, explica aí. acabou. Explica aí, dá uma ver, viu? Então, assim, integração de sistemas, né? Falando a linguagem mais popular, o seu sistema conversar com os outros sistemas de forma que você consiga enxergar online todos os processos. O mapa lá do hotel, né? O mapa de disponibilidade e tudo mais. E no caso, por exemplo, dos operadores, tem que ter uma integração com brokers internacionais, tem que ter integração com os sistemas de distribuição dos hotéis para poder enxergar disponibilidade e vender online. Então, assim, hoje é regra do jogo. Então, algumas coisas a gente acaba parando para pensar e tal. Eu, por exemplo, você vai... Vejo, por incrível que pareça, empresas indo negociar com os hotéis sem os números. Então, assim, o que você consegue negociar? Você não tem um número, você tem que... Naquela época, por que a gente conseguia melhores condições? Porque nós éramos mais preparados do que nós trazíamos a informação. Isso no back e no front. Tudo. E a mesma coisa com o cliente. Então, assim, se você está falando de um gestor de viagens, hoje é um cara preparado, muito preparado. Com certeza. Então, agência de viagens, sentar com um gestor de viagens. Olha aí, gente. Se não tiver estudado o cliente, diferenciais, etc. e tal, você sabe como é que é. Hoje o cliente está fazendo conta de cada detalhe. Acabou a época, e aí, assim, acabou. Teve um episódio polêmico aqui que falou que todo mundo sabe, não é novidade que, por exemplo, tickets não voados era uma forma de fazer dinheiro. Sim. Então, assim, a agência de viagens, a empresa não voou... Igual pré-compra. Igual pré-compra. Cara, assim, mercado é mercado. Então, você fala assim, pré-compra é errado fazer? Não, quantos hoteleiros naquela época nós não pagamos conta de energia? Nossa. Como é que nós criamos a pré-compra? Então, como é que nós criamos a pré-compra na empresa? E aí, quem pode falar disso aqui é o Daniel, e a outra pessoa que podia falar disso não está mais entre nós. Porque era só eu e ele que fazia. Surgiu disso aí. Você está conversando com o hotel, o hoteleiro chegar para você e falar assim, eu não tenho, tô perdido, eu não tenho como pagar tá ruim a coisa minha conta de energia. Cara, a gente... então, peraí e tal. E aí a gente começou a fazer uma conta, quanto é a conta de energia, fazer uma conta de diária baixa. Claro. Lógico. Você tá dando dinheiro pro cara. Antecipando. E pra ele tá bom. Você tá fazendo algo errado? Não, tô ajudando. Se ele tivesse crédito no banco, ele já tinha pego o dinheiro. E ele não tá fazendo uma dívida, porque todo hotel tem ociosidade. Então, assim... Olha isso. Permuta é você... Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa gigantesca de mídia out of home, e, cara, permuta para ele dinheiro. Então, o apartamento que não for vendido é o produto mais perecível que existe. Você tem ociosidade, você consegue fazer isso. Então, a pré-compra surgiu dessa forma, porque o modelo que nós criamos não existia antes. O que existia era a pré-compra cama quente. Isso. Eu compro os lugares, compro os dias. Isso, acabou. E tá aí. Grandes operadores faziam isso. O que nós criamos, não. Nós compramos crédito. E esse negócio foi muito bem. E alavancou. Vai desaguando no decorrer do período. Caramba, e assim, alavancou muito o resultado da empresa, mas assim, de forma extraordinária. Então essas coisas, na época, era pensar fora da caixa.
Hoje tem como pensar fora da caixa? Tem para qualquer empresa. Você só precisa olhar de fora. Então você pega empresas grandes, quando você vai ver no final do dia, o diretor da empresa, o presidente da empresa, etc. Primeiro que ele não vai nem no fornecedor nem no cliente. Começa tudo errado. Então assim, ele não vai no cliente, não vai no fornecedor. Então, ele não entende do que está acontecendo. Ele fala com um, que fala com o outro, que fala para o outro, e chega nele a informação, o cliente não está satisfeito. Então, ele tem que sair para campo. É outra estratégia errada. Nós vivemos num mercado que é essencialmente relacionamento, cara. Não tem jeito. Até porque, eu vou falar uma coisa, quando der overbooking num hotel, e já aconteceu de overbooking em hotel super luxo no Rio de Janeiro, sem falar o nome, que é o seguinte, deu overbooking de 30 apartamentos. É 30 que ficou do lado de fora. Quem que vai entrar? Quem tem melhor relacionamento, que vai passar a mão no telefone e falar, me ajuda. Me ajuda aí. Isso aí. É possível acontecer. Então assim, você tem agência de viagens, sabe como é que funciona. Então, quando você tem um problema na companhia aérea, quando você tem um problema... Verdade. E tem outras pessoas de consolidadoras também, de mercado, que são pessoas que, assim, especialistas no marketing, especialistas no relacionamento. Então, isso é importante. Isso é importante. Então, se eu não tiver, e na época nós criamos vários programas para cliente e fornecedor, a gente tem os pilares. Hoje, nenhuma empresa de turismo vive sem os 3 pilares que se chamam vendas, compras, que é a área comercial, negociação e contratação, e tecnologia. Vendas, marketing, tecnologia, tá certo. Vendas, marketing, tecnologia e a área comercial, negociação com fornecedor. Não vive. Qualquer empresa. Qualquer empresa. Então A pessoa que acha que pode ficar fora dessa onda, uma hora ele pula fora do mercado. Ele não aguenta. E aí, é aí que acontece. A empresa cresce. Auto-executivos mergulham nos problemas, reuniões e mais reuniões, que muitas vezes são problemas de comunicação, entendeu? E deixa de fazer, aí eu falo, deixa de fazer o arroz com feijão. Não, mas o executivo, ele tem que participar das reuniões estratégicas? Tem, mas não se consumir. É isso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí você fala de zona de conforto. Quantos diretores, vice-presidentes ou presidentes, cara, prefere ficar ali na posição dele? Pra que eu vou no cliente? Pra que eu vou ter esse trabalho? O Ezequiel sabe. Eu fazia questão de visitar clientes desde a agência com 2 funcionários. A gente rodava, 10 quilômetros, um trânsito, demorava 3 horas para chegar, 3 para voltar, até nas agências grandes. Isso. E a mesma coisa os hotéis, desde o hotel pequenininho até o hotel grande. Claro que o tempo é limitado, depois a gente não consegue fazer tudo, mas isso é fundamental. Isso em qualquer empresa, na minha opinião. Interessante isso, né? A empresa começa com esse formato e depois ela acaba sucumbindo, né, com o tempo, né? Porque deu certo até um certo tempo. Baixa agora. Né? Não quer dizer também que você manter o mesmo padrão para o futuro vai dar certo, né? O que deu certo no passado pode não dar certo hoje. Claro. Você tem que mudar o conceito. Deu certo naquela época, lá, usar o telex, usar o fax. Isso. Hoje o mundo mudou. Mas essa questão de você realmente ter uma marca, ter uma equipe, ter processo, ter gestão, acho que é fundamental, cara. Não tem como. E mais do que isso, entregar o que, por mais básico que seja, entregar aquilo que você se compromete. Então isso tanto para a empresa quanto para o profissional. Tem muitos profissionais que prometem e não entregam. Isso. Fica vendendo sonho, fica falando, não, eu vou fazer, não, eu prometo que eu vou fazer, e não dá uma satisfação, e não dá retorno e tal. E empresas que também prometem e não entregam. Então se você prometeu e entregou, acabou. Isso para mim é arroz com feijão. Como você vê a consultoria no mercado? Vai falar a verdade. Puta, aí lascou, velho. Pra entender, porque assim, o que acontece? Pegando um gancho dele ali, o gancho que você falou agora há pouco aí. Você citou agora há pouco um exemplo do que os diretores, presidentes, se envolvem muitas vezes no dia a dia da empresa, no processo. Esquece de fazer a gestão ou olhar o negócio estratégico. O que se faz depois? Contrata uma consultoria. Pra ajustar. Pra fazer o que ele não faz, na verdade, né? Para entender o processo todo. Isso. Análise SWOT, né? Uma coisa toda. A consultoria, eu diria que
Nada contra a consultoria, tá? Isso, não, pelo contrário. Não tem parceiros tem nada aqui. contra. Eu acho assim, só existe consultoria porque as empresas vão mal. Se todas as empresas fossem bem, não ia existir consultoria. Então, exatamente, faz o papel que a empresa não faz. Então, é escutar o cliente, é escutar o fornecedor e escutar o cliente interno, o colaborador. Sabe por quê? O consultor te fala o óbvio. Aí depois você vai lá, pá. Cara, de verdade, é difícil você ter alguma coisa que numa consultoria é altamente fora da curva. Não tô falando de questões financeiras e tal. Claro. Dados, informação, EBITDA, essas coisas todas. Não tô falando disso, mas normalmente tá te falando o óbvio. O óbvio que você não viu e o óbvio que você não disse muitas vezes. Boa. Então eu acho que... Isso mesmo. Pode ser que não tenha preparo também, talvez? Cara, Porque às vezes o negócio vai para um nível também onde você não tem, como é que fala? Transição. Você não tem... O cara construiu o negócio, certo? Montou Tudo tudo. no patamar e não tem... Vamos falar, caso você conhece mesmo no mercado aí. Os filhos não têm perfil para assumir a empresa. E pega. Aí é outro Então. ponto já, né? Aí o filho não tem perfil Então, para assumir a empresa. E aí o cara vai lá e fala, não, mas eu quero pôr meu filho. Não, mas meu filho... Cara, eu Quantos acho... casos desses? Hoje, eu tenho 2 filhos. Hoje, meus negócios, os negócios que eu tô envolvido e qualquer empresa, eu não tô pensando neles. Se ele quiser ter uma bicicletaria, uma loja de carro e etc., quando ele tiver idade para isso, vamos ver se ele tem aptidão. Se ele virar empresário e quando ele virar empresário, ele tiver aptidão para algum negócio que eu tiver envolvido, beleza. Agora o ponto é, cara, eu acho que os filhos, os herdeiros, vamos dizer assim, tem que ser tratado como qualquer outro profissional. Se tiver capacidade, porque tem vários que têm capacidade. tem exemplos bons. Beleza, aí. vai fazer o negócio crescer, vai fazer o negócio... Se não tiver, põe pra fora, porque senão vai quebrar a empresa. E tivemos casos que os herdeiros atrapalharam bastante no mercado. Então, assim, eu acho, sinceramente, que o consultor, voltando ao assunto do consultor, engenheiro de obra pronta, cara, você mostrar um monte de problema e mostrar um monte de coisa é uma coisa. Agora, vamos colocar em prática. Isso. Aí é outro ponto. Então tem que colocar em prática. E depois, você, de repente, trazer alguém... eu vou trazer alguém... Volta aí, porque engenheiro de obra... Tô aqui digerindo. Engenheiro de obra pronta, isso é o melhor. Engenheiro de obra pronta, cara. Sabe aquela coisa assim? Você chega aqui, esse estúdio lindo, maravilhoso e tal. Eu cheguei hoje aqui, olha, mas poderia ter uma cor diferente e tal. Calma aí, mas quando não tinha nada, quem montou? Então é muito mais fácil você ficar apontando o dedo nos erros dos outros. Boa, gostei. O ponto é, como é que eu monto o negócio? Como é que eu faço para corrigir? E fazer a coisa acontecer realmente. Entendeu? Então, eu acho que tem excelentes consultorias, acho que é um mercado importante. Agora, as empresas têm que saber ouvir e saber acontecer e fazer a coisa acontecer, né? Então, hoje você pega hotéis, grandes empresas aí que tem muita oportunidade de crescimento, muito dinheiro na mesa, mas não consegue pegar. O que eu acho, assim, a minha visão, né? Tô já um pouco tempo no turismo aí, eu vejo muito disso e assim, a reclamação é geral por diversas pessoas, e aí eu falo que quem trabalha certo são os que reclamam com razão. A minha visão de turismo, e hoje faço parte lá da BAAV, estou dentro da BAAV, vejo lá, falta dentro do turismo muita regulamentação. E quando não tem regulamentação, cada um faz como quer. E cada um faz como quer, surgem as novidades. Como você também estava comentando. Você paga na frente, o outro que vende a viagem futura, o outro que inventa a viagem de milhas. Então, assim, existe regulamentação para tudo isso no mercado hoje? Eu vou te dizer que não tem. Então, mas e aí? Precisaria ter para pelo menos dar um norte. Olha, até aqui você pode ir. Não, mas eu vou falar porque senão vira uma bagunça, cara. Cada um começa a fazer uma invenção atrás da outra. E eu vou te dizer, difícil. Eu concordo. Mas vou te dizer uma coisa. Eu não levanto... Eu trabalho com aquilo que tem hoje. Isso. O que eu penso é o seguinte. Sim, gente, concordo. É o seguinte. É aquela coisa, né? Para eu vender, eu preciso de água gelada no deserto. Não, a primeira coisa que a gente tem que falar... não.
eu não vendo porque essa rede de hotéis que vende muito, o concorrente tem preço mais barato. Amigo, mas você tem mais um monte de coisa para vender. Isso. Então, assim, ninguém tem nada perfeito. Você não tem o melhor produto. Não, então, não existe. Isso sim. Então, assim, é a gente trabalhar com aquilo que tem. Então, falando de regulamentação, cara, assim, ficar contando com essas coisas. O Brasil é o Brasil. Infelizmente, é um país que a gente ama, mas, assim, tem muitas complexidades. Muito. Então, a BAV, FOB, a BIH, entre outros, todo mundo trabalha para as coisas acontecerem. Trabalha muito, e tal. Hein? Trabalha muito. Todo mundo envolvido, todo mundo tentando, só que hoje a gente não consegue nem ter números de verdade. A gente não consegue nem saber os números. Hotelaria, por exemplo... Você sabe também das entidades. As entidades têm... Não é fidedigno. Não é fidedigno. Falta coisa. Se for fazer um estudo real mesmo, você fala assim, preciso de números mais concretos, falta um monte de coisas. Então, é complicado. Cara, a gente tem que se reinventar todo dia e fazer a coisa acontecer. Agências de viagens, você vê, o agente de viagens hoje, cara, virou um profissional, virou um profissional que tem que se reinventar todo dia. Todo dia. Mas sempre foi assim, as coisas mais acirrado só. Não, cara, mas o porquê? Antigamente, e aí a gente tá falando de antigamente, cara, não era tão fácil como é hoje. O mercado era mais fechado, Daniel. O mercado era fechado. O mercado mudou muito. 15 anos pra cá, o mercado mudou. E eu vou falar uma coisa, ó. Eu vou falar uma coisa. Hoje é diária. A evolução hoje é diária. Então, eu vou falar uma coisa. Hoje, sem tá defendendo A ou B, eu particularmente, nas minhas viagens, cara, preciso de um agente de viagens. Porque consultor. Não, eu preciso, não adianta, porque eu quero pegar a mão, você passar a mão no telefone e ligar, e assim, tá na conta. O consumidor fica fazendo conta, às vezes, de porque o agente tá ganhando. Cara, toda a profissão ganha. Se você contratar um arquiteto, o arquiteto ganha pelo serviço dele. Então, o agente de viagem tem que ganhar. E o papel dele é fundamental. Como qualquer segmento, tem excelentes profissionais e tem profissionais mais ou menos. Agora, o que esse profissional, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser um cara diferente. Esse concordo com você. Então, assim, o agente de viagens hoje, é aquilo que eu tô falando, são as pessoas que fazem a diferença. Então, qual é a agência que faz sucesso? É a agência que tem aquelas pessoas que estão ali falando com o cliente, dando respaldo. Porque eu conheço grandes empresas que, uma área que é atendida por aquele atendente acha que a agência é boa e a outra área acha que a agência é péssima. Porque fala com o outro atendente. Ou seja, de um lado é muito bom, não tem uma questão. Concordo com você. E aí você fica tecnologia, cara, sempre tem que... Não robôzão. Não adianta. É isso mesmo. Mas esse ponto aí, cara, ele não vai voltar nunca mais. Você esquece. O mercado hoje vai absorver todos os segmentos. Tem lá o perfil do Daniel, do meu também, que quer uma consultoria, que quer um suporte, que quer uma garantia. Sim. Né? E tem aquele também lá, o jovem, que gosta do online, sabe? Que é um mochileiro também. Tem para todos os gostos. Não quer falar. Não, do mesmo jeito que eu... alguns anos atrás, quando surgiu o Airbnb, eu nessa rede cheguei e falei assim, o Airbnb vai ser igual o Uber. Vai atrapalhar o mercado como atrapalhou o mercado de táxi, etc, etc. Cara, de verdade... Não existe números comparativos. Não tem como a gente analisar o quanto se perdeu de mercado, quanto a hotelaria perdeu de mercado em função do Airbnb. Mas é um fato, cara. É um fato. Você pega hoje, por exemplo, eu fiz uma viagem com os meus filhos lá pro Beach Park. Eu falando fazendo propaganda. Ô Fred, minha moeda aqui é do Fred. Minha moeda aqui. Só que eu não fiquei hospedado no hotel. Eu aluguei um apartamento num condomínio muito legal. Por quê? Cara, o que inspirou a fazer isso? Se você é da consultoria, do suporte. Então, mas por que eu fiz isso? Porque, cara, ficar num apartamento, que assim, você chega cansado, tinham 3 famílias, praticamente. Várias crianças. Você fica num apartamento que é muito mais confortável do que uma suíte presidencial, que foi o que aconteceu com a gente. Você tá falando o mesmo conceito fosse casa em Orlando lá. Então assim, é uma realidade. Depende do perfil. Guarajuba. Perfil. Você pega, por exemplo, Guarajuba na Bahia. Cara, Guarajuba na Bahia, final de ano, etc., vive lotado, que as casas todas alugadas. Então, assim, quem é o público que foi pra lá alugou uma casa? É um cara que ficaria no resort. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é uma tendência.
É uma tendência. A coisa acontece. Então, olha quanta coisa mudou no mercado, né? Mas então, eu tenho um sentimento, velho, que os hotéis passam por um momento bom. Passa. Ocupação lá em cima. Calma, Então, isso que você tem que entender. No Brasil inteiro? Não, não é. Primeiro ponto, não é Brasil inteiro. Segundo ponto, que eu acho que muitos donos de hotéis que ficam olhando só a última linha, que é a linha do lucro, estão com uma visão míope do resultado em função do PERSE, que é um imposto que está se deixando de pagar. Boa. Então, boa. Quem não sabe, hoteleiros que estão aí nos ouvindo, pesquisa aí e tal. Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso, porque não é um negócio que vai se perpetuar pro resto da vida. Então, você tem que se preparar para manter o seu negócio atualizado. Então, os hotéis hoje, têm ferramentas tecnológicas maravilhosas, que, hoteleiros aí ouvindo, se quiser me perguntar, eu vou falar sobre isso. Ali, ó, sua câmera tá ali. Não, pode entrar em contato comigo. Eu não vim aqui para fazer propaganda, mas eu te falo o que é numa boa. Meu Instagram é fechado, Daniel Turismo, mas se me ouviu aqui no podcast, comenta no Portão aqui, de Embarque, a gente vai pode me mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo, que aí eu libero, porque eu não libero, não deixo aberto. Claro. Mas assim, você tem ferramentas para poder te ajudar nessas questões todas. Eu tive esse final de semana... Final de semana retrasado. Eu tive em viagem aqui pelo litoral sul de São Paulo, para quem conhece, e fui ver meu irmão. E acabei indo pra praia lá onde tem a casa lá. Eu falei, não, vou ficar numa pousadinha. Deu dó. Por quê? Eu senti exatamente isso. É o típico do hoteleiro, do pequeno hoteleiro, que não tem mais grana para investir em marketing, não tem grana para gastar. E assim, a pousada inteira só tinha o meu apartamento ocupado. Só tinha o meu apartamento. Então, que chegou no fim da tarde, nunca tinha acontecido isso na minha vida. O cara falou assim, a gente vai embora, eu vou deixar a chave com você. Você fecha o portão, amanhã cedo você abre. Eu falei, não, fica tranquilo, tá em casa. Então, o cara não sabe fazer. Não sabe fazer. E é simples. É simples. Hoje, cara. Antes era muito à disposição. Não é só isso, mas assim, antes tinha muita complexidade. Então, por exemplo, esse tipo de hoteleiro, entendeu? Existe solução plug and play. Colocou, funcionou, acabou. Ele começa a ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, só precisa estar atualizado. Só precisa correr atrás. Cara, um hotel em São Paulo, não vou citar o nome, um hotel em São Paulo, ele tinha um rooftop, que era um depósito de... Ele não era rooftop, era uma área lá em cima que era depósito de colchão. Cara, eu me envolvi até nesse processo na época, tal, de a gente trazer parceiros. Não sei. O que aconteceu? Virou um rooftop de primeira linha, não é ele que opera. Existe um terceiro operando, só que ele tem um aluguelzinho e tem uma participação no resultado do rooftop. Perfeito. E é valor no negócio dele. Tá certo. De 150 mil a 200 mil por mês. Então, olha a participaçãozinha. Ou seja, uma receita que era um depósito de colchão. Que não é o negócio dele, não é o core business dele. Pronto. É isso que eu tô falando. Então, assim, a hotelaria tem outras oportunidades de ganhar dinheiro, que tem que olhar para isso. Tem cada ponto de venda é uma unidade de negócio. E a mesma coisa nos outros segmentos. É isso mesmo, a gente sabe, na empresa lá, o que virou produto. Até diretório era produto, né? Você sai da caixinha, inventa um negócio e ganha dinheiro. Era produto, também. Tudo era produto. Para aquele momento. Hoje não tem mais o que tinha, né? Mas tem outros tipos de produto que poderia se fazer. Mas tem muita oportunidade ainda. Acho que ele tem que estar aberto. Tão novo, cara. É um novo. Tem sim. Tem muitos negócios. É pensar fora da casa. Primeiro o seguinte, o que eu diria? Cuida do que é seu, bem cuidado. Reposta o conselho aqui, final, aqui, lá pro seu público lá, vai. Vai pra lá, fala. Isso. Cuide, se empresário, gerente, etc. Serve para todo mundo. Cuida do que é seu. Cuida daqueles clientes que você já tem. Entendeu? Para não perder espaço para concorrência, que apesar de óbvio, é o que a gente vê acontecendo. E depois você vai elaborando para ganhar o share dos outros. E pense novo. Tenha uma inovação. Cara, pega as empresas de mercado e aí você analisa o que ela era há 15 anos atrás e o que elas são hoje. Quantas que conseguiram inovar de alguma forma? São poucas. E as que conseguiram inovar, com certeza estão bem. Tem vários cases aí. Sim. Bastante. Cara, sensacional, velho. Eu acho que você deixou aí um conteúdo aí bem importante, né? Para quem segue o nosso canal, né? Quer conhecer um pouquinho da sua história profissional, né? De contínuo
a vice-presidente de uma companhia que foi uma das maiores aqui do Brasil. Parabéns. Ixi, nem contei da agência da Bahia que eu comprei, a maior agência da Bahia. Então. Cara, vida de empresário assim, você faz negócio. Nem tudo dá certo, né? Empreender é uma arte, né? Cara, é uma arte. A vida é uma arte, né? É uma arte. Se for pensar, a vida é equilibrar bolinhas, né? Profissional, pessoal, família e etc e tal. O que você precisa fazer é não deixar a bolinha cair e levando com serenidade, tranquilidade e cuidar bem daquilo que é importante para você. Cliente interno, cliente externo, o negócio como um todo. Às vezes eu vejo, Daniel, alguns empresários amigos, parceiros aí, que às vezes assim, às vezes não, eu vejo muito isso em conversas, em bate-papos, que eu sabe quantos a gente tem em comuns aí no mercado. O cara pensa demais, ele é muito conservador, ele fica pensando, ele arrisca muito pouco. E aí, por aquilo, a hora vai passando, o time vai passando, alguém vai lá e faz o que ele estava pensando. E aí vai indo, cara, vai indo. E o cara não muda. Ele não muda. A gente brinca e fala, às vezes a gente fala assim, ó, o ótimo é inimigo do bom. Claro que você... Isso. Aí, ó, claro, o ótimo é inimigo do bom. Claro que você tem que pensar em todas as variáveis. Só que assim, se você sempre quiser uma bola redondinha na linha do pênalti pra chutar pro gol, cara, são poucas que vão aparecer. Agora, se tiver mais ou menos, às vezes não tá na linha do gol, mas você chuta e faz o gol. Faz o gol. Entendeu? Mas chuta. Então, assim, é isso que não pode acontecer. Pô, apareceu oportunidade com prudência, dentro dos orçamentos, com tudo prudência, certo. Você faz, mas... Uma moedinha ali. Vai. Chutou 10, acerta 7, erra 3, pô, show de bola. Agora... Quem ganha o jogo? Quem acerta 7 ou quem chutou 3 e acertou as 3? Isso aí. Você teve 100% de assertividade, mas você fez 3 gols. É isso aí. Você teve 70% de assertividade, mas você 70% de assertividade, mas você fez 7 gols. 7 gols. Então é isso. Legal. Bom, agradecer aqui nosso parceiro, né, do canal, a Viagens Promo, Viagens Corp. Isso aí. Obrigado. Obrigado, amigos. Renato Kido, né, Renato Alves, pela parceria, pela confiança aí. Vamos seguir junto essa parceria aí pra frente aí. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado vocês mais uma vez. Bate-papo sensacional. Sensacional, cara. Parabéns obrigado pelo sucesso. Desejo muito sucesso. Fico feliz duplamente, porque primeiro por ser um amigo e agora o segundo aí. Claro. E eu acho que isso aqui é importante para todos aqui aproveitar. E aí, pessoal, siga o canal. Como que é? Aperta o sininho. Se inscreva, que é importante. Se inscreva no canal. Inscreva-se, que é importante. Dá uma força que... Muitas vezes, no futuro, isso aqui vai te ajudar a ser um profissional de sucesso. Com certeza. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, obrigado aí. Valeu. Até o próximo episódio aí.